o Testamento Velho, nós vemos como é que era a presença de Deus, né? Eu não necessito falar muito disso, porque temos conhecimento como tinha o tabernáculo e a presença de Deus estava ali, e o templo de Salomão, quando abriram o templo, a presença de Deus desceu no templo. Então, naqueles dias, se a gente queria ir conhecer Deus, a gente ia para o templo, né? E eu não sei exatamente como funcionava, mas porque a gente não podia entrar no quarto que é chamado o Santo dos Santos, né? Mas sabia que isso era o quarto onde Deus morava. O entendimento deles é que Deus estava nessa casa e naquele quarto, o Santo dos Santos. Então, vai para frente 2000 anos, ou qual é o número de ano que é, e Jesus morreu na cruz. E a cortina resgatou do alto, bem profundo. E a cortina abriu. E a presença de Deus agora estava aberto para quem quer visitá-la. Né? Não é necessário hoje para nós ir para uma construção ou um prédio. Porque agora nós somos o prédio, o templo, onde Ele habita permanentemente. Ele não vai e vem dependendo da nossa performação. Ele é permanentemente ali. Então, eu só queria dar isso como uma introdução para esse tópico, porque, como falamos no quinta-feira de noite, esse versículo em Efésios 4, onde falamos de o que significa de nos desvestir do homem velho e revestir-nos do homem novo. E eu quero fazer muito claro que estamos falando não de informação na nossa cabeça. Estamos falando de dois estados de ser que são diferentes, muito diferentes. E a realidade na minha vida é que eu morei como cristão por muitos anos, mas a minha identidade, como eu via o que eu era como um velho homem. E eu falei isso quinta-feira. Então, vamos ler esse versículo em Efésios 4. Versículo... Está aí. Tá bom? Oi. E serem renovados no modo de pensar e a revertir-se do novo homem. Sim. Revestir-se do novo homem. Então, a primeira questão que temos que perguntar, o que é esse homem novo? O que é esta identidade? Como podemos mudar para este estado de ser que é diferente do que eu estou acostumado e que vivi muito da minha vida? Qual é essa transição? Então,
isso que eu quero compartilhar um pouco, porque a realidade, eu acho que muito de nós temos problema de manter a nossa conexão com Cristo. Sabemos na cabeça que Cristo está aqui dentro, né? Mas a experiência interna é muitas vezes como se fosse uma realidade, um lado a lado experiência. Então, eu estou aqui e Cristo está aqui. E como se tinha um pouco de distância da onde eu moro, dos meus problemas, da minha vida e Cristo, e a presença de Cristo. Vivemos com o que eu chamo uma mentalidade de separação de Cristo. E o que eu vou compartilhar, se pudesse receber o que eu vou falar, eu tenho confiança em dizer isso, que a sua vida nunca vai ser o mesmo depois. Mas eu quero explicar que isso não vai acontecer assim, né? Não é overnight. Do dia para a noite. Dia para a noite. É um processo de revelação interna, de experiência, onde internamente eu vejo que alguma coisa está mudando. E esse estado de ser novo é um novo homem. E então, tá bom. So, let me just get this started here. Sorry. So, sim, eu quero falar então dessa conexão no nosso dentro de Cristo, com Cristo. E um versículo que é fundamental para esse entendimento é achado em 1 Coríntios, capítulo 6, e é um versículo bem curto, versículo 17, e diz isto: mas aquele que se une ao Senhor, é o quê? É um espírito com Ele. Um espírito com Ele. Identidade. Um espírito com Ele. Isto está dizendo que quando fomos nascidos pelo Espírito, que nosso espírito e o Espírito de Cristo se uniram, ficaram unidos junto e ficaram um espírito. Mas se lembra que Deus é um espírito. E nós fomos feitos na sua imagem. E quando pensamos nisso, então, o nosso espírito é um lugar que quando irreducible, nível irreducible level. Irredutível. Irredutível. Obrigado. Nós somos espíritos, mas a nossa identidade, aquela parte da onde
vem o nosso senso de quem eu sou e o que somos, vem dessa parte que é o nosso espírito. E eu acho que isso que é importante para que nós entendamos isso, né? Nós também temos uma alma e moramos num corpo. Eu acho que está todo mundo em agreement, concordamos, Concordo. né? Então, com esse entendimento, eu quero fazer esse ponto muito forte, que o Espírito de Cristo e o nosso espírito humano, essa parte mais, esse componente mais elemental da nossa humanidade, então, têm-se unidos inseparadamente, eternamente, um ao outro. E ficaram não dois espíritos, mas um espírito. Pensa nisso um momento, porque eu acho que é importante. Você é um espírito com Cristo. Não tem divisão, não tem separação, não tem distância de você, você e o Espírito de Deus em você. Eu acho que as implicações disso são muito, muito grandes, né? Uma pessoa, eu ouvi falando disso, usou um pouco de matemática para explicar o que ele estava falando. E ele disse isso: 1 mais 1 é igual a 1. Eu acho que isso dá o poder, esse entendimento, né? Que somos um espírito com Cristo. O Espírito de Cristo interpenetrou o seu espírito. E o Espírito dele penetrou seu espírito de tal maneira que ficou um só espírito. Pode ver como isso afeta o nosso senso de identidade? Pode entender? Eu não sou essa pessoa que eu era antes de encontrar Cristo. Eu sou uma pessoa inteiramente diferente. E o versículo em Coríntios, o 1 Coríntios 5, nós somos chamados uma nova criação. Uma nova criação. Isso não é um nome externo, né? Isso é uma descrição do que somos, da realidade, da nossa identidade. Somos umas pessoas, um tipo de humanos inteiramente, species de humanos inteiramente diferentes. Identidade. Sua identidade é que você é um espírito com Cristo. Que bênção! Que realidade! O Charles Spurgeon, eu tenho certeza, todo mundo já ouviu falar, ele disse essa coisa. Deixa eu botar aqui. Não há alegria neste mundo como a nossa união com Cristo.
quanto mais podemos sentir isso, mais felizes somos. Eu gosto disso. E vocês, eu tenho certeza, já ouviram do A.W. Tozer. Outra vez. Tá aí. Ele disse isso. Ele era um pastor, um autor prolífico, no meio do século XX. Ele disse isso. Eu nunca terminarei de falar sobre a união da alma com Cristo. Lembre-se, disse ele, não estou falando apenas de uma união teológica. Falo também de uma união consciente. Uma união que se sente e vive. Isso é lindo, né? Eu gosto disso. Uma união que é consciente, em outras palavras, uma união que é real aqui dentro, né? Que experimentamos, que vivemos, né? Então, eu acho que eu quero usar uma analogia, um pouquinho, só para explicar um pouco melhor e facilitar o entendimento que eu estou dizendo. Eu vou descrever isso como leite no café e como açúcar no chá e como areia e semente. Uma união de areia e semente. Cimento. Sim, desculpa. Então, dois espíritos, um espírito divino e outro espírito humano, mas eles têm se penetrados de tanta maneira que ficaram um só espírito. Sim, o chá fica só chá. Mesma coisa com o café. E a mesma coisa com o açúcar. E o semente e a areia. Mas quando estão misturados juntos, olha a diferença que acontece. Pega um pouco de areia e um pouco de cimento, muito diferente, né? Mas misturam juntos com água e como se transforma, né? Fica muito diferente quando está junto do que quando estão separados um do outro. E isso é o meu ponto, que eu quero que pode receber. Quando estamos unidos com o Espírito, ficamos muito diferentes do que fomos anteriormente. Muito diferente. Uma nova espécies de humanidade foi nascido. Hebreus 3, versículo 14. Passamos a ser participantes de Cristo. Participantes de Cristo. Isso é lindo, né? Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 4. Para que por eles vocês se tornam
participantes da natureza divina. Essa é a nossa realidade. Colossenses 3, Colossenses 3, versículo 3, no grego original, diz isso. Tua vida agora está unido com Cristo em Deus. Que privilégio! Que identidade é isso que temos, né? A nossa vida unido com Cristo em Deus. Sabe o que está dizendo? Isso está dizendo que a origem da nossa vida está escondido, vem dessa conexão dentro de Deus, o Pai, Deus, o Filho, e flui para mim, veio para mim por meio do meu Espírito. Essa é a conexão. Para mim, isso é maravilhoso. Então, essa é a nova identidade. Essa é o nosso novo homem, que Efésios 4 estava dizendo. Volta, revestir-se com essa identidade. Isso é boas notícias, né? Então, deixa eu só fazer muito claro, não estamos numa conexão lado a lado a Cristo, onde tem um pouco de separação. Onde tu está, Cristo está. Então, tu se acorda de manhã, ok, Cristo está aí. Vai para o banheiro, Ele está aí. Ele não foi embora. Não foi embora. Não é necessário ter muito de trabalho para tentar fazer isso uma realidade. Se você foi nascido do Espírito, então isto já é a sua realidade. Eu acho que é maravilhoso. E essa realidade muda tudo. Transforma tudo. Transforma como nós vemos a nossa vida, os desafios na nossa vida, transforma tudo. E eu quero só ler agora um pouco, um autor muito favorito meu, é um pastor que era missionário na África do Sul, no meio do século XIX. É um cara chamado Andrew Murray. E isso que ele disse, eu vou pedir para, se quiser, fechar os olhos e pensa no que eu vou ler aqui, porque eu acho que é bom demais. Mais um. Então, isso que ele disse. Nossa vida deve ser uma vida de união perfeita com Cristo. Ele entra na minha vida mais íntima e ele ocupa esta vida. E ele mora lá, e ao viver lá,
Ele me permite viver. Ele me permite viver como filho de Deus. Cristo entra em mim e se torna minha própria vida. Se torna minha própria vida. Ele entra no raiz do meu coração e do meu ser, do que eu sou. Ele entra no meu querer, no meu pensar e no meu sentir e no meu viver. E Ele vive em mim no poder que somente Deus onipresente pode exercer. Ele entra no meu querer, os meus desejos, em outra palavra. Ele entra nos meus pensamentos. Ele entra nos meus sentimentos. Ele entra na minha vida e o meu viver. Uau! Amados, isso é demais. Só para falar um pouco da minha experiência, quando eu comecei a entender um pouco esse sujeito da minha união com Cristo, eu descobri, eu comecei a sentir que alguma coisa estava mudando aqui de dentro, né? Eu só vou falar de duas áreas que temos tempo de falar, né? Mas a primeira coisa que eu notei que estava acontecendo é que a minha disposição ficou diferente, mudou. E por causa disso, isso é muito grande coisa, né? Quando a disposição da pessoa é diferente do que era antes, né? Porque a minha realidade foi que, por anos, o meu intelecto, Isso. eu sabia que Deus estava aqui dentro. E eu tinha, de vez em quando, uma interna realidade que isso era verdade, né? Mas eu não entendia nada de união, da minha união com Cristo. E por causa disso, eu sentia que ainda tinha uma distância de mim e Ele, né? E eu sempre estava procurando Ele. Sempre procurando mais dele. E por causa disso, o foco era em mim e os meus esforços, né? Eu queria ficar mais espiritual, eu queria chegar mais perto a Ele, né? E me melhorar. E se eu pudesse me melhorar, então Ele vinha mais perto e teremos mais uma sensação da presença dele. Mas eu nunca podia chegar a esse lugar. E eu vou explicar por quê. É porque eu não sabia que a realidade para mim, nesse tempo, é que eu ainda estava vivendo do meu velho homem, né?
A responsabilidade era meu. Eu não sabia nada da experiência dessa. Sim, eu sabia a teologia, mas eu não sabia a experiência desse novo estado de ser, de um ser, uma criação nova. Eu sempre estava atentando, eu já disse isso, que eu estava atentando ficar mais perto a Cristo. E o que eu não entendia é que não era a questão de ficar melhor, ser um cristão melhor. E tentar chegar mais perto a Ele. Isso não era a questão. O problema é que eu não entendia que a questão, para mim, era entender melhor, que vitória é uma pessoa. Que liberdade é uma pessoa. Que poder é uma pessoa. E que adequação na minha vida é uma pessoa. E é a nossa união com essa pessoa que abre as portas para nós experimentar e viver e gozar todas essas coisas. Essa união, eu estou dizendo que essa união, essa conexão de união com Cristo, é um link que nos conecta funcionalmente a Cristo e todos os benefícios que Ele é e que Ele traz. É a nossa união com Ele que permite que a nossa experiência, então, podemos manifestar essas coisas. Quando Ele vive a vida dele em nós, é quando Cristo vem a ficar a nossa vida. Quando Ele vive a sua vida por dentro de nós, por meio de nós e por nós, experimentamos a transformação da adequação e a suficiência de Cristo na nossa vida. Pode comparar isso com a mentalidade que temos como homem velho. A nossa adequação é de mim mesmo, é dos meus esforços. Tudo depende de mim. Mas agora nos desvestirmos do homem velho e estamos agora nessa novo estado de ser, esse nova criação. Isso que somos. Não temos que fazer nada para isso acontecer. Já aconteceu. Já aconteceu.
A única questão é se vai aceitar pela fé essa realidade. E quando fazemos isso, o Espírito Santo começa a fazer isso uma realidade aqui de dentro. E muda tudo. E a nossa identidade fica diferente. Paulo, em Colossos 3, disse... okay, well, let me see. Eu quero explicar isso porque em João capítulo 14, versículo 19, Jesus disse, porque eu vivo, nota, Jesus está dizendo, porque eu vivo, vocês vão viver também. Porque ele vive, vocês vão viver. Qual é essa conexão que ela faz isso acontecer? É a nossa união com Cristo. Porque Ele vive, nós vivemos. Porque somos um Espírito com Ele. E isso, então, significa que a vida dele também, então, fica a nossa vida. Paulo, em Colossenses 3, disse isso para nós. Colossenses 3, versículo 4. Cristo, que é a nossa vida. E o outro versículo, para mim, é um dos mais maravilhosos no Novo Testamento. É Galatas 2, versículo 20. E diz a mesma coisa. Eu fui crucificado com Cristo, e assim não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Maravilhoso, irmãos. Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Paulo aqui está dizendo, ele está falando dessa mudança que ele não estava mais morando do velho ser, ele estava agora morando nessa nova realidade. Ele não estava vivendo daquela postura de independência e de autossuficiência e self-reliance, autoconfiança. Não, ele já isso é história, isso parou. Cristo agora era a vida dele, num jeito muito funcional e prático. 7 dias por semana, não só domingo, no culto. Olha, ele se via como um espírito com Cristo. E por causa disso, ele estava energizado e infusido por uma força de vida maior do que era antes. Em Romanos 8, ele fala que uma força nova agora estava fluindo na sua vida. E ele chamou essa fluição, essa palavra? Esse fluir. Ele chamava isso a lei, uma nova lei. Pois a lei do Espírito de Deus
que nos trouxe para a vida por estarmos unidos com Cristo, livrou você da lei, do pecado e da morte. Isso é legal, né? Então, eu vou continuar. A segunda coisa que eu quero falar da mudança que eu experimentei é o seguinte. Eu comecei a me sentir um senso de como é a palavra? Resourcefulness. Recursos. Plenitude. Plenitude? Sim. Plenitude. Na minha vida, nas experiências de todo dia que eu estava confrontando. A palavra que eu estou procurando é: a gente tem as soluções como comparado com não tendo as soluções. Está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Hã? Suficiência. Adequação, Suficiência. Muito obrigado. E, para mim, a realidade é que eu pensei que Deus me deu esse entendimento. É como eu descobri que eu tinha esse conto no banco com milhares de reais no meu nome. Mas eu não sabia antes que eu tinha esse banco. Essa foi a minha experiência. Porque, sabe que eu não estou falando de dinheiro, né? Eu estou falando desse senso de: agora eu tenho as soluções para essa vida. Eu tenho as soluções, eu tenho a capacidade para confrontar essas situações difíceis. Mas, como Paulo diz, não é eu. Não é eu. É Cristo que vive a minha vida. O pregador revivalista, Jonathan Edwards, disse isso aqui. Pregador revivalista do século XVIII disse: por causa da nossa união com Cristo, o crente, de fato, possui todas as coisas. Imagina, irmãos e irmãs. Temos as soluções, a solução para a nossa vida. Eu quero lhe dar um exemplo, se me deixa falar um exemplo muito prático, né? Eu tinha um cliente, ele comprava muitas máquinas de mim anualmente. De vez em quando ele comprou 2 ou 3 milhões de libras em reais e multiplica por 7, então é 21 milhões de reais todos os anos. Mas esse cara era muito difícil para trabalhar com ele. Ele era um bully. Ele gostava de brigar e ficava muito irado. Muito irado. E gritava e fazia uma coisa. Toda vez que a gente via ele, a gente sabia que ia ter uma briga, né? Então, ele comprou essa máquina de nós, e quando a máquina estava comissionado, ele disse que quando a máquina está funcionando, ele vai nos pagar o final pagamento na máquina, né? Então, depois que foi comissionado, começamos a ter uns problemas com a máquina. Tinha muita falta.
Então nós mandamos os nossos engenheiros lá e ele preparou, arrumou qual é que era a falta. Defeito. Defeito. E ia para casa e no outro dia tem mais uma falta. Então que ele ia voltar. E isso estava acontecendo, né? Demais. E o dono da companhia, olha, ele ficou muito, muito difícil. E segunda da manhã eu estava no carro lá, entrando para o escritório, e eu recebi uma chamada do meu engenheiro, um dos meus engenheiros. Ele disse: Tom, ele não vai me deixar entrar na fábrica para fazer mais manutenção. Então, ele disse que ele quer que nós tiramos agora essa máquina da fábrica dele. Ele não quer porque não acredita que vai funcionar. Então, ele quer que tire. E disse: olha, mas tem um pequeno problema, porque ele foi de férias para a Flórida por 3 meses. Mas ele desceu essas instruções, essa máquina vai para fora. Então, quando eu vi isso, eu imediatamente chamei a pessoa, o gerenciador na fábrica. E eu tentei dizer para ele: olha, nós podemos fazer isso, não tem problema, vamos arrumar isso. Mas ele não aceitou nada. E então, quando eu terminei a minha chamada com ele, a realidade começou a me sentir, né? Eu disse: agora estamos em muita dificuldade. E deixa eu explicar por quê. Porque essa era uma máquina muito grande. Nos levou 5, 6 semanas só para assemblear a máquina. Montar. Só montar a máquina. Era 6 metros de altura, era 15, 16 metros de largura, e era mais do que 40 toneladas em peso, né? A costa do transporte, o custo do transporte era 250 aproximadamente, isso é 250 mais ou menos mil reais. E então, quando eu fiquei realizando o que eu vou fazer. Porque eu vi que isso ia machucar a companhia muito, né? Vai custar a companhia muito dinheiro. Se temos que tirar isso, o que eu vou fazer com isso? Não tem outro lugar onde é que eu posso botar. E ele ainda me devia mais do que 70% do pagamento para a máquina. Então pode ver que era muito sério, né? Então, o problema é que eu não podia pensar de nenhuma solução que ia preventar isso sendo uma dificuldade muito grande para nós. E quando eu entendi o que estava acontecendo, no dentro, assim, eu simplesmente desci internamente para a presença de Deus e eu tinha paz. Minha cabeça estava indo assim, mas aqui de dentro eu estava perfeitamente em paz. E Deus me lembrou de uma
de um versículo, em 1 João, capítulo 4. E isso que o versículo diz. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está aí no mundo. Legal, né? Mas isso não era só o que ele disse. Ele disse, especialmente para mim, ele botou essa adição no versículo. Não, eu não estou escrevendo escritura, né? Entende isso? Isso só para mim. Mas ele disse, maior é aquele que está em você, Tom, quaisquer que seja a crise. Porque aquele que está por dentro de mim é maior do que aquele que está no mundo. Então eu pensei, ok, eu vou lá no parque, vou pegar um café e vou sentar e vamos ver o que Deus vai, como eu vou responder para esse problema. Para mim era um problema muito, muito grande. E eu não tinha solução. Então, eu fui lá, peguei um cafezinho e sentei no carro, muito quieto, os olhos fechados. Pai, eu fiquei como, o que tu vai fazer agora? Esse é o jeito que eu entendi. Porque, não sei por que eu fiquei assim, mas eu pensei que se eu estou unido com o Senhor, em um sentido, é possível que é mais a sua responsabilidade do que meu. Eu entendo como nós, homens de comércio, como nossa racional, isso é muito difícil de aceitar. Mas eu só estou dizendo, explicando como eu me senti aqui de dentro. E, então, quando eu fiquei pensando ali, a primeira pensamento que veio para mim foi, olha, eu posso telefonar esse cara lá nas férias na Flórida. Mas imediatamente minha mentalidade humana assumiu o controle e disse, não, isso é louco. Porque, deixa eu explicar, a última vez que eu falei com esse cara, ele tinha desligado o telefone comigo. Nós tínhamos uma briga e ele desconectou. E eu tentei telefonar ele muitas vezes e ele não aceitou a minha chamada. E, de fato, ele me proibiu entrar na fábrica. Então, as relações não estavam muito boas. E agora, telefonei ele na Flórida, vamos interromper as férias dele. Conhecendo o jeito de homem que ele é, claro, isso ele vai ficar muito mais difícil para resolver o problema, né? Mas quando eu fiquei lá, bem quietinho, já ouvindo, tentando discernir o que Deus estava dizendo, eu fiquei com a conclusão que sim, eu tenho que telefonar a esse homem, isso que Deus está dizendo. Então eu simplesmente orei uma oração muito curta e decretei no nome de Jesus favor e binding all aggression and anger. Banindo toda a agressão e toda a ira. Ok.
E daí voltei para o escritório para telefonar o cara. E eu telefonei ele. E imediatamente eu vi que ele estava sendo muito legal, muito amoroso. Não amoroso, Amoroso mesmo, acolhedor, amoroso. cordial, muito cordial. E, para uma surpresa muito grande para mim, ele não negociou nada. Simplesmente, quando eu expliquei o que eu estava, meu propósito, disse, não tem problema, Tomás. Certo, estamos resolvidos. Faz isso, está tudo bem. Mas o que ele disse quando chegamos ao fim da conversa, que eu pensei, uau, obrigado, Senhor. Porque just antes de eu terminar a conversa, ele disse isso, Tom, eu não entendo por que eu estou sendo tão cordial e aceitando o que tu está dizendo, né? Normalmente eu não sou assim. O que está acontecendo, né? Eu fui muito surpreso com isso, né? Mas isso permitiu nós fazer o meu proposta para ele e dentro de algumas semanas o problema foi completamente resolvido e ele ainda tem essa máquina e funciona muito bem para ele. Então, o que eu estou dizendo, a nossa união com essa presença transformadora é o epicenter, da onde flui toda a plenitude de Deus para a nossa vida. É desse entendimento e realidade que eu acho que cada filho de Deus tem que chegar. Esse estado de ser. Deixa eu dizer isso usando outras palavras. Então, eu estou dizendo que Cristo mesmo, vivendo por meio de nós e por nós, é a provisão total do Pai para nós. Lembra disso, amigos. Cristo vivendo por meio de nós, por nós, é o recurso do Pai para nós. A nossa humanidade agora está ativado e empowered. Speak the sentence so I can get it. Our complete humanity has become activated, empowered, and energized by the indwelling Christ. Empoderar. Então a nossa humanidade está ativada, empoderado e energizado pelo Cristo vivendo de dentro de nós. Não tem mais separação, não tem mais distância. É o que somos. A razão disso é que agora somos ramos intimamente unidos para
a viveira. videira. A videira. E por isso a seiva flui livremente da videira para o ramo. O que flui na videira, flui no ramo. Não tem separação. Não tem mais separação. O ramo e a videira são um. E João 15, o Paulo falou de João 15 hoje, é por isso que diz, permanecem em mim. Em outras palavras, não volta para essa vida aqui, do velho ser. Fica aqui, nessa identidade nova, da união com o Cristo, aqui de dentro. Então, eu estou quase terminando. Como está o tempo aqui? Oh. How are you doing time-wise? 5 6 minutes. minutes. Okay. So, how does this become functional? Come back to the Portuguese, please. Oh, sorry. Oh, dear. I'm so sorry. Desculpe. Desculpe, amigos. Então, mas estou quase terminando. Mas esse novo ser é Cristo, vivendo como ti, como você. Isso é um novo ser. Não é nós vivemos, mas é Cristo vivendo por meio da minha humanidade. E começamos a entender os poderes e a realidade das suas habilidades para ser manifestado na minha quebradeira, na minha empobrecimento. E isso não é mais eu. Porque a única coisa que eu tenho é pobreza. É quebrado. Não funciona no reino de Deus. Não funciona. Estamos diludidos e pensamos que nós podemos fazer. É inteiramente a presença transformadora do Salvador vivendo a sua vida por meio da minha humanidade. Aleluia! Isso é uma maravilhoso deliverance. Entrega. Libertação. E é uma realidade maravilhosa. Isso não é teologia. Isso é vida de Deus realmente sendo expressado por meio de pobre mim. Então, como é que isso funciona? Como é que vamos chegar a esse local que experimentamos, que quando isso chega, fica a verdade, a realidade nossa, né? Eu só quero dizer que se aceita o que a Bíblia está dizendo, simplesmente aceita como a sua realidade. Aceita por fé. É possivelmente que aqui de dentro não sente muito diferente, tá bom. Mas quando a gente botamos o nosso peso
nesta realidade, o Espírito começa a fazer essa coisa real, vital, aqui de dentro. E a nossa identidade, como eu vejo o que eu sou,